Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós acabamos de passar aí há poucos dias pelo período natalino. Então, ainda e sempre é oportuno lembrarmos a figura de Jesus. Jesus, com relação ao Jesus histórico, com relação à existência histórica de Jesus, hoje em dia praticamente não há mais contestações, não há mais discussões em torno disso. As discussões, quando existem, se concentram mais em torno do personagem Jesus, o Cristo, devido às diferentes concepções que existem, as diferentes crenças, os diferentes modos de entender a figura de Jesus. Então eu trouxe aqui hoje para a gente refletir um pouquinho sobre a ótica do Espiritismo, a questão de Jesus ser Deus ou não. É um assunto controvertido, como todo mundo sabe. Eu trouxe só para ilustrar. Começa das canções natalinas, muitas delas trazem esse tipo de informação. Então, Noite Feliz, por exemplo, você encontra lá, Senhor Deus de amor. Ele está falando de Jesus, mas como essas canções são fortemente impregnadas pela tradição católica, naturalmente Jesus é apresentado como Deus. Como nesta também. Quando São José voltou, já viu a Virgem Maria com o Deus menino nos braços. E, só mais uma, essa muito conhecida, já nasceu o Deus menino, o Deus. É natural. Porque essas canções, como eu disse, sofreram uma influenciação muito forte do catolicismo. Nós vamos refletir aqui então, repetindo, sob a ótica espírita, sobre essa questão. Primeiro, algumas informações interessantes. Logo no ano 325, depois de Cristo, nós tivemos o chamado Concílio Ecumênico de Nicéia. Ali, um concílio convocado pelo imperador Constantino, foi decretada, entre outras coisas, a divindade de Jesus. Depois, tivemos no ano 381, o Concílio Ecumênico de Constantinopla. Ali se confirmou a questão da divindade de Jesus e foi também incluída a questão da Santíssima Trindade, surgindo a figura ilustre da terceira pessoa da Trindade, que é o famoso Espírito Santo. E depois, o Concílio Ecumênico de Éfeso, no ano 431, só como curiosidade aqui, onde foi decretada foi decretado o dogma de Maria, Mãe de Deus, que no grego seria Tokos, Theos é Deus, Tokos é mãe. Mais tarde, eu não coloquei aqui, mas mais tarde, um pouco, no século seguinte, no ano ali 553, mais ou menos, houve outro concílio de Constantinopla, onde se confirmou a questão da divindade, da trindade, e se decretou também a extinção definitiva da ideia da pré-existência da alma. Então, a partir dali, ficou estabelecido pelos teólogos que as almas não existiam antes, elas são criadas quando da criação do corpo. Isso é antibíblico, porque existem várias passagens na Bíblia que dão conta de
situações anteriores. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu te conheci, etc, etc. No livro de Isaías, e existem outras passagens. As passagens mais comuns, que são normalmente utilizadas pelos teólogos, pelos religiosos, de um modo geral, para afirmar a divindade de Jesus, eu trouxe aqui algumas delas. É bom que a gente se lembre assim, dentro da cristandade, dentro do mundo cristão, nós temos o quê? Temos o catolicismo e temos o protestantismo. E temos o espiritismo. Com exceção do espiritismo, para os demais, Jesus é Deus. Isso é uma coisa indiscutível. Onde é que as pessoas se baseiam para isso? Aqui nós temos uma passagem no Evangelho de João, no capítulo 5, Jesus conversando com judeus ortodoxos. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então os judeus, com mais empenho, procuravam matá-lo, pois além de violar o sábado, ele dizia ser Deus, seu próprio pai, fazendo-se assim igual a Deus. Ora, sinceramente, analisando esse texto, com a possível lógica que cada um é capaz de fazer, não sei como é que alguém, ao se dizer filho de alguém, está pretendendo se comparar a esse alguém. Não me parece que isso seja lógico. O Evangelho de João, por ser o mais tardio, entendem alguns que quanto mais o tempo passava, quanto mais as pessoas iam se distanciando no tempo dos acontecimentos, mais eles iam enaltecendo a figura de Jesus. Então, quanto mais passava o tempo, mais se afirmava, mais textos surgiam, mais as ideias se fortaleciam em torno da figura de Jesus, tornando-o cada vez mais, entre aspas, importante. Como o Evangelho de João surgiu lá pelo ano 99, 100 talvez, alguns acham que até pode ter surgido no início do século II, bastante tardio, portanto, acredita-se entre essas pessoas estudiosas que esse fato levou o escritor que produziu esse Evangelho de João, que se atribui a João, mas não há claramente uma certeza disso, a enaltecer cada vez mais, porque nos demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os oficiais, não há nenhum tipo de afirmação parecida com essas aqui. Dizem os historiadores, os entendidos, que o primeiro autor cristão de quem nós temos notícia foi Paulo, escrevendo ali pelo ano 60, por aí. Antes não se tinha nenhum texto. Não se sabe se isso expressa realmente a verdade, mas é mais ou menos um consenso entre todos os estudiosos. Depois de Paulo, depois do ano 70 talvez, ou um pouco antes, ali pelo ano 66, teria surgido o primeiro evangelho, Marcos. Depois Mateus, em seguida Lucas. E bem mais tarde, como foi dito aqui, João. E quanto mais o tempo passava, mais crescia a tendência de se divinizar Jesus. Nós não vemos assim nesses textos. Vejamos aqui o outro. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Aí, eles pegaram em pedras novamente para atacá-lo, porque a afirmação parecia fazer supor que ele queria se afirmar Deus. Mas ele disse assim: eu e o Pai somos um, em 10:30. Logo em seguida, na sequência da conversa, ele falou aquilo que está em cima.
eu e o Pai somos um. Acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Ora, os teólogos, os religiosos ortodoxos, veem nisso Jesus dizendo que ele era Deus. Eu e o Pai somos um. Nós, espíritas, enxergamos isso de uma outra maneira. Ele falava claramente, para nós isso é claro, nós não temos nenhuma dúvida a esse respeito. Ele falava claramente acerca da ideia de integração existente entre ele e o Pai. Ele estaria de tal forma imbuído da ideia das leis divinas, o amor de Deus, o ensinamento de Deus, ele estaria de tal forma cheio dessas convicções, dessas ideias, que a afirmação dele ao dizer eu e o Pai somos um, significa que ele está plenamente integrado, que ele reflete exatamente aquilo que Deus quer que ele diga. Há situações assim. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Isso aqui, para quem não tem ideia de evolução, e é o que nós observamos com bastante clareza ao estudarmos a linha de pensamento dos teólogos cristãos de um modo geral, aqueles que não partem do princípio da evolução espiritual. Como nós vimos, a ideia de pré-existência da alma foi cancelada em 553 depois de Cristo. Para nós espíritas, aqui não tem nenhuma novidade. Antes que Abraão existisse, eu sou. É óbvio. Nós estamos informados pelo Espiritismo que Jesus é um espírito da mais elevada escala, do mais elevado nível, há bilhões de anos, tendo percorrido essa trajetória de crescimento espiritual, não aqui na Terra, evidentemente, em outras partes. Então, Abraão, na tradição judaica, é alguém de 6.000 anos atrás, por exemplo. Ao dizer Jesus que ele é anterior a Abraão, ele não está dizendo nenhum absurdo. Nenhum absurdo. Outra, aqui, lá mais adiante, numa oração que ele está fazendo já pelos seus próprios discípulos, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar, e agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Então as pessoas olham para isso e dizem, olha lá, é Deus. Porque antes que o mundo existisse, quem criou o mundo não foi Deus? Então não tinha mais nada, só tinha Deus. Ora, nós, espíritas, repetindo sempre, é preciso bater bastante nisso. Nós sabemos, para nós está muito claro, que Jesus, esse Espírito que esteve entre nós, que nós conhecemos como Jesus de Nazaré, e que dizia que era o Cristo, e para nós ele era de fato o Messias, o Cristo, já naturalmente existia de bilhões e bilhões de anos antes. Então quando ele diz, a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse, ele está apenas se reportando a um fato. Conforme a ciência consegue estabelecer, até hoje, pelo menos, o nosso planeta tem uma idade aproximada de 4 bilhões e meio de anos. Jesus, pelas informações que temos dentro da doutrina espírita, foi o Espírito que coordenou a formação deste planeta. Então isso aqui não tem para nós nenhuma novidade. Só é estranho para aquelas pessoas que não partem do princípio da evolução espiritual. São aquelas pessoas rigidamente criacionistas, que partem do princípio que cada espírito surge ali, no instante do nascimento da criança.
de forma que a pré-existência, uma possível evolução anterior, não é considerada. Um pouquinho adiante, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui, repete-se basicamente a situação anterior. Um outro texto que muitas vezes as pessoas invocam para justificar a deificação de Jesus. É um texto de Paulo, segunda epístola aos Coríntios. Tem muitos, né? Eu coloquei alguns. Versículo 4 do capítulo 4. Para os incrédulos, dos quais o Deus deste mundo obscureceu a inteligência, a fim de que não vejam brilhar a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As pessoas olham para isso, falam, está ali. Paulo está dizendo que Jesus é Deus. Não está dizendo isso. Basta um olhar um pouquinho mais atento, um pouquinho mais de lógica, um pouquinho mais de razão, um pouquinho mais de atenção, de raciocínio, para se perceber que se você diz que Jesus é a imagem de Deus, você está dizendo a mesma coisa que Jesus afirmou lá em João: eu e o Pai somos um. Como ele vai dizer daqui a pouco a Tomé e a outros lá, mostra-nos o Pai, pediram a ele. Ele disse, olha, vocês estão me vendo aqui, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí então piorou tudo, né, Arif? Respondeu, olha, essa aqui é uma passagem que está registrada em João. Quando Tomé duvidou, depois da ressurreição, o único que duvidou, quando o pessoal falou para ele, ó, o Senhor esteve conosco, nós vimos o Senhor. Ele falou, eu duvido. Só vou acreditar se eu puder tocar, enfiar minha mão lá na ferida, né? Aí, quando Jesus apareceu, ele estava lá, junto com os demais, e Jesus disse para ele, agora você vem, toca, e veja que eu tenho, de fato, um corpo. Aí Tomé tocou, e teria dito isso, conforme o Evangelho de João, meu Senhor e meu Deus. Aí também é uma frase bíblica que as pessoas tomam para afirmar a divindade de Jesus. Mas tenhamos em mente uma coisa. Primeiro, será que Tomé disse isso? Segundo, se disse, era uma opinião dele. Apenas isso. Nada mais que isso. Agora, alguns comentários para que a gente possa refletir o seguinte. A primeira pergunta que eu coloquei aqui foi assim, Jesus é Deus? Essa resposta, aqui nós podemos ter duas respostas, sim e não. Sim, em que sentido? Vejamos, no Salmo 82, existe ali uma informação de Deus afirmando, vós sois deuses. E aqui ele está dizendo para quem? Nós, para a humanidade. Jesus recordou isso aqui, em João 10:34. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Ele relembrou o Salmo 82, versículo 6. Deuses, ou seja, todos nós, de um modo relativo e não absoluto, somos deuses. Isso foi afirmado. Jesus vai afirmar em outra oportunidade, vós sois deuses, falando aos discípulos, a outras pessoas. Tudo que eu posso fazer, vocês também podem fazer, e muito mais. Isso foi uma afirmação do Cristo. Agora, deuses no sentido relativo. A divindade potencialmente reside dentro de nós.
Porque nós somos criaturas de Deus, que ao nos criar, naturalmente plantou dentro de cada um de nós, potencialmente, essa perfeição à qual chegaremos. Nesse sentido, como afirmou Jesus, somos deuses. Deuses relativos. Deus absoluto, o Pai, Criador, é um só. Nós somos criaturas. Deus é incriado. Nós somos criados, inclusive Jesus. Outra coisa, Jesus faz um discurso insistente. Parece até que ele previa que iriam fazer essa confusão a respeito dele. Então, durante quase todo o Evangelho de João, ele aparece dizendo coisas desse tipo, colocando-se numa condição subalterna em relação a Deus. O Pai é maior que eu. Outra coisa, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O enviado é sempre inferior àquele que envia. O emissário é sempre subordinado daquele que encaminha este emissário. E ele faz questão de estabelecer isso com a máxima clareza em repetidas afirmativas que faz, relatadas no Evangelho de João. Há uma outra questão. Quando ele falou assim, eu e o Pai somos um, e entenderam que ele era Deus por causa disso, vejam esta. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então todo mundo seria Deus. Todos os discípulos seriam Deus. Partindo dessa análise simplista que normalmente as pessoas fazem. Eu e o Pai somos um. Mas aqui ele está dizendo que os discípulos também. Então todo mundo era Deus. Aí nós vamos retornar ao paganismo. Tem um monte de deuses, né? Porque no fim todos nós vamos acabar nos tornando Deus dessa forma, né? Vejam aqui uma outra afirmativa em que ele se coloca numa posição inferior. Falando daquele momento de mudança, de transformação, ele fala assim, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Então vejam que aqui ele fala claramente, eu também não sei, só Deus sabe. Colocando-se numa posição de inferioridade em relação a Deus. Essa aqui eu trouxe de propósito, porque é uma, digamos assim, é uma tentativa de confirmação da Santíssima Trindade, que normalmente as pessoas faziam essas tentativas de mudança dos textos das Escrituras para dar sustentação a determinados tipos de crenças. No começo, a imprensa surgiu com Gutenberg quando? No século XVI, XV, né? XV, né? O que se fazia no começo? As cópias eram feitas, naturalmente, as cópias eram feitas manualmente. Cada um que fazia uma cópia de um manuscrito, de um evangelho, de uma carta, qualquer coisa, fazia, e naturalmente, se não concordasse com alguma coisa, ou se pensasse que ali havia algum erro, ou se houvesse alguma anotação de borda de página ou de rodapé, acabava incorporando ao texto. Enfim, os textos iam sendo naturalmente alterados. Porque é uma coisa você pensar, fazer uma cópia
Se eu chego para você hoje, te dou um documento aqui, e falo para você, me faça uma cópia disso, você vai ali numa máquina Xerox, põe ali, faz a cópia, ela sai idêntica. Ora, quando nós pensamos em cópia, naquele tempo, é preciso pensar de uma maneira diferente. As cópias eram feitas ao sabor do entendimento de cada um e visando atender interesses, crenças, preferências particulares ou de determinados grupos. Aqui é um caso. Esse versículo é muito famoso, muito discutido. Se você entrar no Google e colocar Mateus 28:19, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar de tudo. Todo tipo de corrente religiosa falando disso, e cada um dando a sua opinião. As traduções normalmente existentes em nossas mãos, das Bíblias que nós temos, vão dizer assim, do jeito que está aqui, ó, na Bíblia de Jerusalém, que eu peguei o texto de lá. Ide, portanto, não funciona a luzinha, mas está ali, é o do meio ali, ó. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viu que bonito? Aqui é para quê? Para que foi feito isso? Para dar sustentação à Santíssima Trindade. Jesus teria dito isso quando ele exortou os seus discípulos a saírem em pregação, isso já depois da ressurreição, nos momentos finais. Ele teria de fato dito isso? O texto original, segundo eu consegui apurar em alguns manuscritos, algumas coisas antigas, era o primeiro ali em cima. Ide, fazei discípulos em todas as nações em meu nome. Essa história de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é claramente uma interpolação posterior, tendo em vista dar sustentação à ideia da Santíssima Trindade. Na própria Bíblia de Jerusalém, da edição de 2002, da editora Paulus, antiga Edições Paulinas, que é católica, existe uma nota de rodapé dizendo isso daqui. É possível que em sua forma precisa, essa fórmula reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Mais tarde. Por quê? Se vocês pegarem o livro de Atos dos Apóstolos, todas as vezes que eles procedem assim, atendendo possivelmente à recomendação de Jesus, em momento nenhum eles batizam alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estariam eles descumprindo uma orientação de Jesus? Porque eles só batizavam em nome de Jesus. Provavelmente foi porque eles ouviram dele isso. A história de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, foi uma interpolação posterior. Paulo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Essa é uma afirmação da primeira epístola a Timóteo. O que ele está dizendo aqui? Há um só mediador entre Deus e os homens. Se Jesus fosse Deus, ele ia ser mediador de si próprio. Mas o que ele diz em seguida? A última palavra? Homem. Efésios. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Paulo. Outra, para finalizar, Paulo. Nosso corpo é o templo de um Espírito Santo.
Aqui é preciso que nós façamos uma breve observação. Eu coloquei, é o templo de um Espírito Santo. Se vocês pegarem qualquer Bíblia existente à nossa disposição, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Esse D1 Espírito Santo era o texto original, segundo o Pastorino. Porque o Pastorino era um ex-padre católico, teólogo, professor de grego, pesquisador bíblico profundo, e ele afirma categoricamente o seguinte: não havia o artigo definido, o, na literatura original grega. Então diz ele o seguinte: quando não tem o artigo definido, ao traduzir para uma outra língua que tem o artigo indefinido, você precisa traduzir com o artigo indefinido, porque não há o artigo definido. No grego, segundo ele, não há o artigo indefinido. Então, se você pega lá, não tinha o Espírito Santo. O que é isso aqui? Possivelmente um ajuste feito posteriormente, colocando em todas as situações em que Paulo empregou a expressão Espírito Santo, o Espírito Santo, como que a consagrar a terceira pessoa da Trindade. Quando, na verdade, Paulo, ao se referir a ao usar essa expressão, ele sempre quis se referir a um Espírito Santo, que somos nós mesmos. Cada um de nós, o nosso corpo é o templo de um Espírito Santo. Espírito Santo, nós não estamos negando a existência do Espírito Santo, de modo nenhum. Só que é preciso entender o que se deve compreender acerca dessa expressão. De um modo geral, Espírito Santo de Deus seria o Espírito Santo por excelência, Deus. Não outra pessoa, Deus. O conjunto dos Espíritos, como diz Emmanuel, por exemplo, o conjunto dos Espíritos iluminados, encarregados de nos ensinar, de instruir a humanidade, é outra figura para se entender com essa expressão Espírito Santo. E na expressão de Paulo, somos templo de um Espírito Santo, porque cada um de nós é também um Espírito Santo. Era o entendimento dele. Vejam esse texto de Daniel. O Senhor suscitou o Espírito Santo de um moço chamado Daniel. Como se vê, o Espírito Santo é de fato um espírito humano, de acordo com a Bíblia. Está lá no livro de Daniel. Era ele próprio. Jesus fazia questão de afirmar a superioridade de Deus em relação a si mesmo. O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Eu não vim de mim mesmo, mas foi Deus que me enviou. Quando o moço chamou de bom mestre, ele diz, bom? Por quê? Ninguém é bom, só Deus é bom. Quando do encontro com Madalena, no domingo, segundo as Escrituras, pela manhã, após a ressurreição, não me toques, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É uma afirmação clara, objetiva, inequívoca. Subo para meu Deus e vosso Deus. Davi, no Salmo 110, referindo-se a Deus e a Jesus, fala, o Senhor disse a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Claramente ele se refere primeiramente a Deus, depois a Jesus. Duas pessoas diferentes. Assenta-te à minha direita. Ele não podia falar para Deus, para ele mesmo, sentar à direita dele mesmo. Ia ser difícil, né, Ailton? Pedro. Eu estou colocando esses apóstolos para dizer que eles próprios não pensavam que Jesus fosse Deus. Nenhum deles. Você imagina, você convive com Jesus, conviveram com Jesus. Eles viram Jesus comer.
Eles devem ter visto Jesus fazer necessidades. Ou será que ele não fazia isso? Provavelmente. Como é que eles iam pensar que ele era Deus? Não passava isso pela cabeça deles, de momento nenhum, em momento nenhum. Pedro diz isso. Bom, isso é atribuído a Pedro. É óbvio que as pessoas dizem que Lucas escreveu o livro Atos dos Apóstolos. Pode ser que sim. Mas ao escrever, muito tempo depois, ele redigiu esses discursos e colocou na boca dos seus personagens. É óbvio que nós não vamos ter aqui a palavra daquilo que realmente Pedro falou. Nenhum caso vai acontecer isso, em nenhum caso, nem nos evangelhos. Mas em Atos está lá, já que as pessoas se baseiam na Bíblia, vamos lá. Jesus Nazareno foi um homem a quem Deus tornou célebre entre vós, pelas maravilhas, prodígios e milagres que por seu intermédio fez no meio de vós. Como é que Pedro se refere a Jesus aqui? Um homem. Aqui Jesus ainda, na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aquele que crê em mim fará essas obras, ou seja, crer nele não tem aquele significado escatológico, teológico, que normalmente as pessoas entendem. Crer nele ali era uma questão de ordem. Os judeus, de um modo geral, não estavam aceitando que ele era o Cristo. Não estavam aceitando, portanto, os ensinamentos dele. Ele queria dizer claramente o seguinte: eu vim trazer aqui para vocês uma mudança radical de paradigma. Vocês estão indo para um determinado lado, que não vai levar a nada, com essa ritualística rigorosa que vocês seguem da lei de Moisés. Eu estou trazendo um roteiro diferencial, algo que irá colocar vocês no caminho do crescimento espiritual. Se vocês aceitarem essas orientações, se vocês aceitarem isso como verdadeiro e adotarem para seu comportamento, vocês irão crescer espiritualmente, vocês irão evoluir, vocês irão caminhar em direção a Deus, vocês irão se aperfeiçoar. Não é? Por isso que ele diz, se crer em mim, vai evoluir, vai avançar espiritualmente, vai atingir um estágio espiritual em que conseguirá fazer aquilo que eu faço. Para nós espíritas não tem nisso nenhuma novidade. Só uma referência a Emmanuel, no livro Consolador. Essa é uma definição interessante dele, eu acho que a gente pode acolher tranquilamente. Essa diferença gritante entre João e os outros três foi perguntada a Emmanuel. Por que isso? O apóstolo João recebeu uma missão diferente na organização do evangelho e tal. E ele disse, entre outras coisas, isso. Somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, era uma missão diferenciada. João apresentou, fosse ele ou fosse outra pessoa, não interessa, apresentou Jesus sob um outro aspecto. Raramente João repete algum texto de Mateus, Marcos e Lucas. Raramente, né? Se é que tem algum. E foi perguntado ao Emmanuel também a questão da Santíssima Trindade, da teologia católica, que foi absorvida pelos protestantes, porque Lutero, ao fazer a reforma, em 1500 e pouco, ele aboliu muita coisa da ritualística católica, mas conservou muitas outras. A Trindade é uma delas. Apesar que isso, existem crenças individuais. Como existem muitas seitas, você encontra de tudo, opiniões as mais diferentes, as mais divergentes.
Esses dias, por exemplo, eu encontrei um pastor dizendo o seguinte, que ele não aceitava a ideia da trindade. Eu falei, opa, esse está interessante, vamos ver o que ele fala, né, Arif? Achei que ia encontrar alguma coisa interessante ali. É interessante, mas não para nós. Ele entende assim, o Espírito Santo não existe. Essa pessoa foi inventada pela igreja. Mas Jesus é Deus. Deus precisava encarnar na terra, precisava de um corpo, então ele fecundou Maria e encarnou ali. Isso me lembrou Zeus. Você lembra do Zeus, da mitologia grega, né? Hércules. Hércules era um semideus. Naquela época os deuses fecundavam mulheres, mas o Zeus era um deus muito lascivo, meio, não vou usar uma palavra aqui mais chula, mas Zeus gostava de repente uma mulher bonita, Zeus ia lá e mantinha relações com essa mulher. E aí nasciam semideuses. Hércules é um caso desse, filho de Zeus. Na tradição deles, pelo que eles acreditam, é assim também. Deus fecundou Maria. Daí Jesus é filho de Deus. Por essa razão. Ele não é filho de José. Não é filho de José. Ele é filho de Deus. Porque quem fecundou Maria foi Deus. Não é? Emmanuel diz o seguinte: os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da igreja romana quanto à Santíssima Trindade. Então lá nos originais, nos evangelhos primitivos, não havia essa ideia. É o que ele está dizendo. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas sem base séria nos ensinamentos de Jesus. É a opinião passada pelo Emmanuel e que nós naturalmente entendemos que seja plenamente aceitável. Agora, para a gente encerrar as nossas reflexões, eu trouxe aqui o livro A Gênese, onde o Kardec faz algumas ponderações acerca de Jesus. É bem verdade que o Kardec não entra muito no mérito dessa questão, mas de alguma forma ele fala o suficiente para fixar a ideia espírita em torno de Jesus. Jesus foi de fato o Messias divino, o Cristo, um enviado de Deus, alguém que veio revelar a lição sublime do amor para os homens da terra. Jesus está no centro das três revelações, como diz o Emmanuel nesse mesmo livro que eu mencionei aqui, que é também uma informação muito interessante, muito bonita. A mais importante das três. Na primeira temos Moisés com os 10 mandamentos, e temos ali a expressão da justiça. Na segunda temos Jesus com a sublime expressão do amor. E na terceira o Espiritismo, trazendo a expressão da verdade. A primeira, a justiça, e a terceira, a verdade, apenas são um complemento para que a segunda possa vigorar em toda a sua plenitude, em toda a sua sublimidade. Então Jesus veio trazer a ideia da vida espiritual, da vida futura. Meu reino não é deste mundo. Jesus veio ensinar os homens a perdoar, a amar, a serem solidários, a compreender o seu semelhante. Veio ensinar, acima de tudo, o desprendimento, o amor. E Kardec diz aqui o seguinte acerca dele: um Messias divino. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais que na vida corporal, da qual não tinha as fraquezas. Vejam que coisa interessante. É um dos princípios estabelecidos por Allan Kardec. Essa categoria de espíritos, e o grande problema da teologia tradicional ortodoxa, de não entender Jesus como um espírito
filho de Deus como qualquer um de nós, é não admitir a ideia da evolução. É ficar fixado rigidamente no princípio criacionista. A partir de 553, quando se aboliu a pré-existência da alma. Então, essa categoria de espírito, para nós é uma coisa muito clara. Espírito puro. Na codificação, está bem claro, esse tipo de espírito, quando encarna, e o faz quando quer, o faz para cumprir uma tarefa qualquer, quando encarnado, ele domina de forma absoluta a matéria. Ele não está sujeito à matéria, como nós estamos. A matéria não interfere. Ele não tem as fraquezas que a matéria transfere ao espírito menos evoluído, como nós, por exemplo. É o caso que Kardec fala aqui, acerca de Jesus. Jesus era de tal grandeza, de tal magnitude espiritual, que as coisas que ele fazia, as coisas que ele dizia, para as pessoas que eventualmente não têm essas ideias ainda, que o Espiritismo nos dá, parece de fato que ele era Deus, porque ninguém, se não fosse Deus, nenhum homem poderia fazer aquilo que ele fazia. Então ele diz aqui, a superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo. Não, é lógico que não. Mas as de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. E aqui segue-se naturalmente um comentário mais extenso. Capítulo 15 do livro A Gênese, os milagres do Evangelho. Muitas informações da mais relevante importância. Finalizando então as nossas reflexões da manhã de hoje. O que o Espiritismo faz é nos posicionar adequadamente a esse respeito. Quem foi Jesus? De onde ele veio? Que tipo de atividade ele veio desenvolver aqui? O que dava a ele aquela superioridade absoluta que ele demonstrava ter em relação aos demais seres humanos? Mas, acima de tudo, ressaltar sempre esses ensinamentos. Os ensinamentos morais do Cristo, o roteiro comportamental que ele veio ensinar à humanidade, como roteiro salvador, entre aspas, o Espiritismo veio revivecer, veio trazer de volta, veio colocar ao nosso alcance, porque estavam esses ensinamentos soterrados a partir do século IV, debaixo de uma infinidade de rituais, de dogmas, de comportamentos pagãos que foram incorporados pela religião a fim de ganhar a simpatia dos povos que não eram cristãos. O Espiritismo veio nos mostrar essa figura, revivecer esses ensinamentos, trazê-los de volta e nos mostrar que nós podemos sim, com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio empenho, alcançar aquela condição de divindade. Divindade relativa, que ele próprio tinha e ostentou aqui entre nós. Sigamos, pois, esse caminho, na medida das nossas possibilidades, porque ele nos assegurará e nos conduzirá àquele estágio de pureza de espírito, de reino dos céus, de felicidade, que nós todos ansiamos. Muita paz a todos, bom domingo, obrigado pela atenção.